Bom dia, a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Amém? Mais um dia dessa semana maravilhosa que começou muito bem, não é verdade? Bom, hoje aqui está um dia muito chuvoso. Eu não sei como está aí onde você mora, onde está aí no país onde você vive. Amém? Mas eu quero dizer que o frio já chegou aqui em Portugal. A mensagem que eu trouxe hoje está no livro de Neemias, no capítulo 3. Neemias era um profeta, né, que foi separado para trabalhar no sacerdócio. Mais ou menos ali no meado do reinado na Pérsia de Artaxerxes. Era o rei que governava na época. Logo depois, né, do cativeiro da Babilônia. E Neemias ficou sabendo, através dos seus irmãos, dos seus patriotas, né, que o seu povo estava perecendo. Aqueles que não morreram, né, no cativeiro da Babilônia, que retornaram para Judá, estavam sofrendo, né, através de explorações, injustiças que estavam sendo realizadas pelos estrangeiros que estavam morando ali na região da tribo de Israel. E quando ele ficou sabendo disso, né, que as muralhas tinham sido ruídas, né, estavam em ruínas, ou seja, a cidade estava devastada, aquilo tocou profundamente o coração de Neemias, né, e ele se sentiu na obrigação de fazer algo, porque ele tinha ali um cargo importante diante do rei e tinha a confiança do rei, né, e ele orou ao Senhor antes de tomar uma atitude. Orou ao Senhor pedindo para que o Senhor fosse à frente, né, e tomasse ali aquela causa, aquela situação em favor dos irmãos dele, né, daqueles que estavam ali sobreviventes do cativeiro da Babilônia e que haviam voltado para ajudar. Embora o Senhor tivesse dito que aqueles que fossem infiéis com ele, né, seriam espalhados, né, entre as nações, mas que se algum dia esses que se rebelaram, né, orassem ao Senhor, se arrependessem de todo o coração e se voltassem novamente ao Senhor, que Ele, né, trataria de trazê-los de volta para o seio da sua nação. E muitos desses, né, tomaram a atitude de se redimir diante do Senhor. Então, em meio a essa oração e essa promessa que o Senhor fez, Neemias lembrou ao Senhor em oração e pediu que ele fosse à frente, que ele tomasse as rédeas da situação e resolvesse ali, abrisse caminho para que ele pudesse fazer algo para ajudar. E deu tudo certo. Porque quando nós colocamos Deus na situação, quando nós convidamos Jesus para estar no barco, a situação muda, né? Pode ser que num primeiro momento não tenha assim uma solução específica, mas se Jesus entrou no barco, ele tem o poder de acalmar a tempestade. E naquela situação, Neemias convidou Jesus para estar com ele, não é? Neemias conversou com o próprio Deus, Neemias orou, clamou, colocou, depositou ali no altar do Senhor todas as necessidades, angústias, tristezas e petições. Então, Neemias foi adiante, Neemias tomou a situação pelas mãos, foi à frente, né, liderou o processo de reconstrução das muralhas ali, visitou seu povo, olhou de perto a situação, né, e realmente fez algo ativo para que a situação mudasse. E quando ele percebeu, né, o que estava acontecendo, que o povo de Israel estava sendo explorado, né, chamou as autoridades, chamou a atenção dos sacerdotes e falou para eles o que precisava ser feito. Mostrou para eles que a atitude que eles estavam tendo, né, diante da situação, num momento em que eles tinham que abraçar, que acolher, que se juntarem para reconstruir aquilo que havia sido destruído, né? Eles eram se dispersando, agindo de má fé uns com os outros, né? Lutando pelos seus próprios interesses, não pensando no interesse do todo, do comum. E quando Neemias tomou essa atitude, foi a partir de uma posição que o povo
tomou. O povo chegou até o profeta e reivindicou uma ajuda do profeta na parte do Senhor. Porque naquela época, né, os profetas eram designados para falar diretamente com Deus. Não havia essa proximidade entre o homem e Deus na retidão. Primeiro conversava-se com o profeta e o profeta era o canal, né, para que Deus pudesse ouvir a petição daquele povo. Só mesmo mais na frente, né, no Novo Testamento, quando Jesus vem, né, para quebrar essa separação, né, e passa por aquele momento da crucificação na cruz e morre por todos nós, na remissão dos nossos pecados, é que o véu se rasga dentro do templo, né? E aí já não tem mais a necessidade de um profeta, um sacerdote intervir por nós. Nós mesmos passamos a partir daí ter comunicação direta com o nosso Deus. E é por isso que é importante ler as Escrituras para entender esse processo. É um processo lindo, né? É maravilhoso poder falarmos diretamente com o nosso Deus. Hoje nós temos esse privilégio. Muitos não aproveitam e não reconhecem. Então eu quero dizer para vocês que aquele povo estava condicionado, né, a buscar a bênção no profeta e o profeta buscar a bênção de Deus. Então o povo tomou a atitude de ir até Neemias e falou para Neemias da situação. E Neemias foi até o Senhor e colocou diante do Senhor aquela situação. E o Senhor orientou Neemias do que deveria ser feito. E Neemias chamou as autoridades, ou seja, colocou a ordem ali e fez com que eles fizessem um juramento perante os sacerdotes na presença do Senhor. Aquele que descumprisse seria punido. O que eu quero dizer para vocês é que a partir daquele momento a situação mudou. Eles voltaram a ter os seus bens de volta, as suas terras, as suas parreiras de uva, as suas casas que tinham sido penhoradas para que eles conseguissem trigo e alimento para viver. Estavam sendo escravizados, precisavam de penhorar seus bens, até mesmo de seus filhos foram escravizados, filhas foram escravizadas por eles, para que fossem pagas dívidas de alimentação, de sobrevivência. O que eu quero dizer para vocês nessa manhã, como mensagem, a situação pode estar instalada devido à sua falta de fidelidade com a parte do Senhor. Mas aquilo que Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele não é homem para que minta. Embora nós falhemos, embora nós deixemos de cumprir aquilo que nós colocamos diante do Senhor, quando nós estamos com alguma necessidade específica, quando a gente está precisando, a gente promete mundos e fundos. Não é assim que diz o ditado? Quando nós estamos numa situação de desespero, querendo a cura, querendo uma provisão financeira, querendo uma mudança de cativeiro, né? Querendo uma solução, atingir o alvo daquilo que está difícil, quando nós queremos que seja tirado de nós aquilo que está nos explorando, aquilo que está acabando com a nossa paz, né? Nós prometemos coisas que muitas vezes nós não conseguimos cumprir. E nós precisamos entender que quando nós fazemos uma aliança com o Senhor, essa aliança ela é para sempre. Embora nós, muitas vezes, nas nossas atitudes, deixemos de cumprir aquilo que nós prometemos, o Senhor não, Ele é fiel. Mas uma coisa Deus não vai deixar de fazer. Ele vai fazer com que a consequência venha sobre a nossa vida. Porque quando nós deixamos de cumprir aquilo que nós demos a nossa palavra, a consequência automaticamente vem. E Deus não vai nos tirar a consequência. Ele pode até nos abençoar, nos dar aquilo pelo qual Ele prometeu que ia se cumprir, porque é propósito dele para a nossa vida. Mas as consequências dos nossos atos, elas vão chegar. Em algum momento, essas consequências vão chegar.
E aqui nesse texto ficou bem claro, né? Que para que nós sejamos mais próximos do nosso Deus, para que nós venhamos a nos redimir diante das nossas atitudes impensadas, diante da nossa infidelidade diante do Senhor, nós temos que ter a atitude primeiro de reconhecermos os nossos erros, deixá-los de lado, né? E mudarmos a nossa prática. Nós temos que nos prostrarmos diante do nosso Deus. A maneira que esse povo tinha de falar com o Senhor era através do profeta. Mas hoje não. Hoje nós podemos ajoelharmos diante do nosso Deus, nos prostrarmos diante dele, orarmos, clamarmos, colocarmos as nossas situações e reconhecermos que nós somos falhos, que nós somos pequenos diante do nosso Deus, abandonarmos o pecado, né? Aquela atitude que está nos causando um problema, uma situação, porque todo pecado gera uma consequência. E a partir dali, Deus vem e nos abençoa. Mas presta atenção, não pode ser não pode ser um reconhecimento falso. Não pode ser um arrependimento que não seja genuíno. Porque Deus, ele sonda o nosso coração. Ele sabe quando nós estamos fazendo algo puro, verdadeiro, e quando nós estamos fazendo aquilo simplesmente para barganhar. E Deus não é Deus de barganha, amém? Deus não é Deus que vai burlar as coisas para nos favorecer, sabendo que nós temos ali a nossa parcela, a nossa mancha de culpa. Que nessa manhã você tenha consciência de que para que Deus venha a tirar aquilo que está a te prejudicar, você precisa lutar por aquilo. Você precisa reconhecer o seu erro, se redimir diante do Senhor e depois buscar a tua bênção. Porque a palavra diz, né, que se você se arrepender e se voltar ao teu Deus e largar aquelas práticas que não são da vontade dele, que não estão na retidão do caminho dele, ele vem e te abençoa. Porque Deus é amor, amém? Deus é amor. A sua misericórdia dura para sempre. A tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. E é nisso que nós temos que nos apegar. Se você está fazendo algo que não é da parte do Senhor, se você deixou os caminhos que Deus endireitou para que você seguisse por algum motivo, por alguma situação, por alguma fraqueza, por alguma circunstância, volte, ajoelhe diante do seu Deus, se prostre diante dele, peça perdão, se arrependa e volte para o caminho. Porque melhor ainda do que aquele que permanece, amém? É aquele que deixa de praticar, se arrepende, reconhece e volta. Como é bom receber um filho pródigo de volta. É motivo de festa. Que você fique com essa reflexão nessa manhã. Deus, ele vem na batalha por nós. Mas ele batalha pelo justo. Amém? Ele luta por aquilo que é justo. O Senhor, ele entra na peleja a nosso favor. Quando nós reconhecemos as nossas fraquezas, quando nós nos colocamos limpos diante dele. Que o Senhor te abençoe nessa manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que você tenha um dia abençoado na presença do nosso Deus. Em nome de Jesus. E eu volto, porque aqui mora o Espírito Santo de Deus. Beijão. Tchau, tchau.